Olá, eu sou a Mahana, esse é o Mundo de Mahana e hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, ó, que é O Corpo Interminável, da Cláudia Lage. Esse livro eu achei muito interessante porque ele fala da ditadura brasileira e a gente parece que na ficção não tem memória. Esse assunto não surge muito nos livros de ficção brasileira, o que é muito diferente do que acontece em Portugal, que a memória da ditadura salazarista ainda está presente, apesar de ter acabado em 74, os escritores ainda mencionam muito esse assunto, e eu acho muito importante. O livro ele conta a história do Daniel e da Melina, que são um casal. O Daniel é o filho de uma mulher desaparecida na guerrilha e não sabe nada sobre a mãe, porque o avô escondeu todos os vestígios dela na vida do menino. E a Melina acha que ela que passou a infância e que os pais passaram a ditadura como se nada tivesse acontecido. Mas aí no meio da história, o Daniel descobre que tem uma irmã chamada Olivia. E eles são meio irmãos por parte de pai. Mas ele também acaba descobrindo umas coisas por causa da mãe dele através da Olivia. E a Melina descobre que o pai dela era fotógrafo da ditadura. Quando eles torturavam uma pessoa e a pessoa morria, eles forjavam um suicídio. E para isso eles iam lá, maquiavam a pessoa para cobrir os roxos e aí pegavam uma pessoa para ir lá e fotografar. E ela descobre que o pai dela fazia isso e a mãe dela pediu a separação porque não aguentava mais essa situação. Então a gente vai vendo como a ditadura, na verdade, afetou todos nós, né? E se a gente for pensar, afeta ainda hoje, né? A gente não pode esquecer desse passado nosso tão recente, ainda mais em tempos como esses. Eu separei uns trechinhos para ler aqui. A professora que um dia chamou meu avô para uma conversa. Com minha redação na mão, ela me olhava. Foi você mesmo que escreveu? Sim, fui eu, mas ela não acreditava. A professora inconformada não sabia o que fazer comigo. Um menino que imaginava a morte da mãe de diferentes formas, que colocava sangue e violência nessas mortes. A professora tinha pedido uma redação sobre o que gostávamos de imaginar. Aventuras e tesouros, monstros e tempestades, descobrimentos e ilhas, mas ela não esperava aquilo. Olha como afeta uma criança. Ele ficava imaginando como a mãe dele tinha morrido. Não me lembro de nenhuma sensação de conforto ao dormir na cama da minha mãe. Não era nela nem em seu sorriso que pensava, mas na sua ausência e na sua morte, nunca confirmada, no seu corpo que não estava, que não se podia ver nem tocar. Isso me assombrava, como um monstro no armário, mas muito pior do que um monstro no armário, porque eu sentia na minha pele um horror real. De novo, olha como isso afeta uma criança. Criança nenhuma devia passar por isso, né? Outro dia ali no jornal, Melina disse, uma competição esportiva foi realizada num estádio que pertencia a uma sede militar, onde houve torturas, prisões e mortes. 50 anos depois, atletas corriam na pista, torcedores ovacionavam na arquibancada, pódios e medalhas exibidos à espera do vencedor. Nenhum registro dos acontecimentos. Não foi necessário meio século para isso. Poucos anos depois, e era como se aquelas paredes não conhecessem outra rotina além dos esportes e das competições. A sua mãe pode ter ficado presa ali, ter sido torturada e assassinada naquele lugar. E um dia você acorda e sai de casa para assistir a uma corrida e se senta na arquibancada e você torce e vibra, sem a menor ideia do que aconteceu. É aterrorizante. Olha aqui essa frase, esse trecho mostra a importância da memória, né? Que é uma memória que a gente não tem. Na Argentina, por exemplo, isso é muito mais forte, a memória da ditadura. O último corte que sentiu foi abaixo da axila, próximo aos seios. O mais doloroso foi na barriga, na altura do fígado. Foi esse que a matou. Colocaram uma arma em sua mão, atiraram em seu corpo, mas ela não sentiu.
Depois que constataram a sua morte, levaram seu corpo para uma sala. Na sala havia uma cama pequena e ali o puseram. Alguém veio e observou os ferimentos. Alguém veio e limpou o sangue espalhado pela pele. Alguém veio e mexeu na posição dos braços, cabeça, pés. Alguém veio e passou pó bege nos ferimentos à faca. Alguém veio e arrumou novamente os braços, cabeças e pés. Alguém veio e fez anotações num caderno. Alguém veio e não fechou os olhos. Alguém veio e tirou uma foto. Que era o que o pai da Melina fazia. Olha que horror. A gente precisa conhecer a história do nosso país e o horror que foi aquilo, para a gente não deixar que isso se repita. É muito importante e o livro é belíssimo, recomendo demais. Era isso, espero que vocês tenham gostado